Boa noite, a TV PT está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a criação do Fórum Nacional de Deputados Estaduais do Partido dos Trabalhadores e como isso contribui para a luta contra o coronavírus. Quem participa do programa são os deputados Teonílio Barba, pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo, a Flora Isabel, também pelo Partido dos Trabalhadores no Piauí, o Marcelino Galo, da Bahia, e o Pepe Vargas, no Rio Grande do Sul. Bom, como sempre, a gente começa o programa falando dos últimos números. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente são 165 mil casos, 165.475 casos confirmados de coronavírus, 11.309 mortes. Lembrando sempre, esses números são subnotificados, o próprio Ministério admite isso, governos estaduais também, o número real estaria próximo de 1 milhão, e o número de mortes não se sabe ao certo. Não é maior do que 11 mil, mas talvez esteja próximo disso, aí a gente não sabe exatamente. Bom, eu vou começar essa conversa abrindo para que os deputados falem sobre a importância da criação desse Fórum Nacional de Deputados Estaduais, como isso vai contribuir para essa briga, essa guerra que a gente está travando contra o coronavírus e contra o verme que está no poder. Começo pela deputada Flora Isabel, por favor. Boa noite. A senhora precisa abrir seu microfone, deputada. É porque tinha falhado aqui com você. Mas boa noite, como eu já falei. Tá. Primeiro dizer dessa importância da criação do Fórum Nacional de Deputados e Deputadas do Partido dos Trabalhadores. Eu quero aqui relatar uma experiência. Eu fui vereadora de Teresina, e naquele momento, quando eu fui vereadora, nós fizemos um fórum de vereadores do PT do Nordeste. Vocês precisavam imaginar como foi a importância aquela criação daquele fórum naquele momento. Nós fizemos inúmeros projetos de lei, fizemos um embate muito grande naquele momento. Hoje, nós temos fruto dessas ações até hoje. Na época, nós tínhamos o companheiro Zezé, o companheiro Luziane e muitos outros da bancada do partido no Nordeste. Está hoje com a bancada do PT mobilizada através do fórum, pode nos garantir uma melhor atuação no parlamento estadual em cada estado do Brasil. Aqui no Piauí, companheiros e companheiras, nós temos o governo, onde o Hélito Dias é o nosso governador, é um governador muito atuante, tem estado na linha de frente de combate ao coronavírus, tanto no Piauí como no Nordeste, e a nível nacional. Nós criamos um consórcio de governadores do Nordeste que temos feito um enfrentamento muito grande ao presidente Bolsonaro, quando, todos vocês sabem, ele se utiliza de uma oposição ferrenha ao Nordeste, por conta do resultado eleitoral, onde aqui maciçamente nós demos um resultado favorável à eleição do companheiro Haddad. Então, aqui no Piauí, nós, como eu já disse, o nosso governo tem estado na linha de frente, estamos numa situação no meio de 2 estados com situação muito crítica, tanto o Maranhão como o Ceará, né? As próprias cidades estão com lockdown, e aqui nós temos conseguido segurar os índices, os dados, o número de óbitos. O governador, como eu já te falei para vocês, ele tem tido medidas preventivas importantes. Nós, logo, inicialmente, tomamos medidas preventivas, entramos no isolamento social, agora mesmo, ainda sem estarmos ainda com 50% dos nossos leitos ocupados, mas mesmo assim nós já criamos o hospital de campanha, e na Assembleia Legislativa nós temos 10 deputados do PT. Nós temos feito, na frente, como disse o Pedro, eu vou apresentar algumas propostas que nós estamos apresentando aqui na Assembleia Legislativa do Piauí, para a gente poder trocar
experiência através dos projetos. Ter um banco de Um minuto, deputada. dados nesse momento e uma ação conjunta onde nós temos um presidente que vai na contramão da história, a gente pode ouvir do vírus, recentemente, ator, e tem tratado, toda vez que ele faz isso, no outro dia os índices do isolamento diminuem, e tem mostrado que isso é muito prejudicial à nação. Então, assim, nós aqui da bancada, eu fui escolhida, fico feliz, porque é uma mulher parlamentar, aqui também tendo a voz nesse momento, e dizer que o fórum, no momento, é uma das coisas mais acertadas que nós podemos fazer. E quero aqui dar um abraço apertado na minha companheira Ideli Savati, que é uma das coordenadoras dessa ação, e que, quando eu fui candidata a prefeita de Teresina, veio aqui dar uma força, mesmo sabendo que naquele momento o PT não tinha condição de em Teresina no estado. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Deputado Pepe Vargas, por favor. Bom, boa noite, Pedro. Boa noite aos companheiros Marcelino Galo, Tânia de Barba, a companheira Flora Isabel, a todos e todas que estão nos assistindo aqui na TV PT. A criação do Fórum de Deputados e Deputadas Estaduais do partido, acho que é uma questão extremamente importante e resgata, eu diria, uma tradição do nosso partido, que, de certa forma, se perdeu com o tempo. Se a gente for olhar para trás, nós tínhamos, no âmbito da Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, todo um conjunto de iniciativas que, inclusive, geraram várias publicações que a nossa Fundação Perseu Abramo pôde, inclusive, publicar em forma de livros, sobre o modo petista de governar, sobre as questões municipais, sobre experiências de governos estaduais, sobre as experiências nos parlamentos municipais, estadual, enfim. Havia toda uma tentativa, digamos assim, de construir uma política, obviamente que não 100% unificada, mas tentar unificar o máximo possível uma forma de intervenção do partido nos parlamentos, nos governos, e com o tempo a gente meio que foi perdendo essa tradição, né? E eu acho que com essa iniciativa, a SNAI está de parabéns por tentar fazer esse processo. Não tenho a menor dúvida de que para toda a ação política do partido nas assembleias legislativas, isso vai ser extremamente importante, seja para o mandato individual de cada um de nós, mas também da ação coletiva das nossas bancadas nos legislativos estaduais, na medida em que a gente vai poder ter troca de experiências, nós vamos poder ver determinadas questões que são conduzidas em determinado estado, que a gente pode também implementar no nosso estado. Nós vivemos também situações distintas. Uma coisa é a situação, só para falar dos 4 que aqui estamos, né? Uma coisa é a Bahia, onde a gente está lá com o governo do nosso governador Rui. Outra coisa é o Piauí, onde nós estamos lá com o nosso governador Wellington. E outra coisa, né, Barba, é nós aqui no Rio Grande do Sul e vocês em Minas, onde nós até já governamos o estado, mas no momento estamos na oposição. Então, são situações distintas, mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que é uma iniciativa fundamental. Eu acho que a gente deve procurar apoiar a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais na organização desse fórum, para que a gente possa, enfim, nesse processo todo, aprimorar a intervenção do PT. Agora mesmo que a gente está aí no combate à Covid-19, com certeza é muito importante a gente ver como cada bancada nossa está atuando a nível da Assembleia Legislativa do Estado, que iniciativas, que proposições. Eu acho que é muito importante a gente poder fazer essa troca de experiências, e isso vai fortalecer, sem sombra de dúvidas, a intervenção do partido. Quem sabe a gente, né, atualiza um modo petista de legislar nas Assembleias Legislativas. Muito obrigado. Deputado Marcelino Galo. Boa
noite, nossos companheiros, Barba, Flora e Pepe. É um prazer estar com vocês. Cumprimentar e saudar principalmente essa iniciativa por parte da SNAI, a nossa Secretaria de Articulação Política, na verdade, um resgate, né? Nós já tivemos num momento da história que esse fórum ele existiu, mas essa retomada nesse período dramático da realidade brasileira, nunca vivemos uma situação como essa. Então, a situação política ela já vinha se agravando, a economia vinha sendo conduzida de forma a que gerando essa crise, né, uma crise, e vem a pandemia e se soma a isso, né? E a extrema-direita se utiliza da pandemia para implantar o seu projeto, desestabiliza o país. Então, essa iniciativa política fundamental do Partido dos Trabalhadores para dar uma resposta, não só à pandemia, mas à realidade política. Então, impulsionar a articulação de nossos parlamentares, e nós somos mais de 150 deputados estaduais, integrar para a ação política, para o debate reflexivo sobre a realidade, para uma ação combinada é fundamental. Nós, no partido, nós temos 70 mil dirigentes no país como um todo. Imagine o que é isso, né? É um número significativo de militantes políticos e que, nesse momento, nós temos que integrar. Então, integrar nossos militantes, qualificar para essa intervenção que a realidade nos exige, e nossos quadros institucionais, como temos bancada de vereadores também, que é muito importante que a gente traga para a participação, quem sabe, resgatar esse fórum que a Flora falou, só do Nordeste, mas de todos os nossos quadros, e chegar aos nossos governadores, que também já fizeram isso, criaram o consórcio aqui do Nordeste, onde tem o maior número de governadores do PT, que vem fazendo uma integração e articulação também importantíssima para o momento que nos cobra e nos exige. Então, os nossos governadores deram esse exemplo e nós temos que seguir. Então, principalmente, a gente agora... Um minuto. No sentido de articular nossas bancadas estaduais, que, como o Pepe falou, cada um vivendo essa situação de ser governo, também muito difícil, e de ser oposição, pior ainda, com essa ação desestabilizadora, intencional, no sentido de atacar, né, não só o povo brasileiro, mas principalmente aqueles que vão ser mais vitimados numa realidade tão desigual. Então, aqui em Salvador, que é uma cidade desigual ao extremo, nós temos um verdadeiro apartheid social. Nós vamos ver que o impacto disso, que agora começa a chegar dessa pandemia às periferias, aos bairros populares, vai ser dramático para nós. Nós temos que se preparar para isso. Muito obrigado, deputado. Agora passo para Teonílio Barba, que, assim como o Pepe Vargas, está na oposição no seu estado. Outra situação. Mas o senhor precisa abrir seu microfone, por favor. Isso acontece, é normal. Desculpa, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelino. Boa noite, Pepe Vargas. Eu já conheço já há algum tempo, né? As nossas relações de Unisol Brasil. A Flora eu não conheço, mas uma relação muito forte com o Piauí na questão da Casa Apes, né? Contra a Unisol Brasil, uma cooperativa de apicultores. Bahia eu tive um bom contato, viu, Marcelino? Muita gente boa lá, com o Cedro da CUT, né? Com a nossa baianada lá, que, né, todo mundo firme na luta. Bom, primeiro, dizer da importância da estruturação desse fórum. Eu
é meu segundo mandato de deputado estadual, é minha primeira experiência com mandato parlamentar. Minha vida foi sempre no movimento sindical e uma atuação na economia solidária foi onde eu mais me encontrei me integrando às outras regiões do país, discutindo uma alternativa de fonte de trabalho e renda, mas também uma alternativa de relação política. E a Unisol Brasil, e os sindicatos metalúrgicos do ABC, da onde eu sou, me proporcionou muito essa relação de fazer essa integração política. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores ele não precisa se reinventar, precisa inovar algumas coisas e recuperar algumas práticas antigas, né? Que práticas antigas que eu estou dizendo? Essa da relação de conhecer os modelos, né, parlamentar. Aqui nós estamos Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e São Paulo, são realidades diferentes, são temas diferentes. O Pepe Vargas, assim como eu, lida com um liberal de direita, lá no Rio Grande do Sul. Eu aqui em São Paulo também com um liberal de direita, né? O país tem um presidente de extrema direita ligado a um programa muito mais ditatorial do que qualquer coisa, ligado a uma quantidade de militares. E como é que o PT precisa buscar saídas para enfrentar essa nova realidade? Né? Nós estamos em 2020, que é agora um momento que para nós é um caminho do meio, para nós, deputados estaduais, mas para os nossos companheiros e companheiras deputados e deputadas e que vão disputar prefeituras ou quem vai disputar as câmaras de vereadores, o objetivo fim é agora, não é o caminho do meio. Agora é o objetivo fim. E esse objetivo fim é que indica qual caminho que nós podemos percorrer. Nós não podemos achar de imediato que esse governo do Bolsonaro está desmoronando. Os números desse governo são impressionantes. Eu queria dizer isso aqui. Porque a gente fala, olha, esse cara ele é tudo o que nós chamamos de competente, ele é um imbecil, é um monte de coisa. Só que tem uma coisa, o cara ele padronizou, ele cristalizou uma popularidade de 30%, não é pouca coisa. Ora ele vem a 28, minutos, ora vai a 36, ora volta para os 30, 33. Isso não é pouca coisa, e é o desafio que nós vamos enfrentar. E se não se enfrenta isso sem organização, sem inovação, sem ousadia, sem criatividade. Nós somos um partido de massa grande, um partido pobre, sem dinheiro, mas um partido com uma capacidade, com uma capilaridade no movimento social que nenhum outro partido no país tem. E aqui não estou desprezando aqui os nossos aliados. Os nossos aliados são partidos importantes, cada um tem uma área de atuação, mas ainda não atingiu a capilaridade social que o PT atingiu. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Importante esse ponto até onde chegamos aqui, porque é justamente o nosso próximo tema. Vou falar de Jair Bolsonaro um pouco, do que esse governo, da forma como ele vem trabalhando, né? A gente vê que, na retórica, o Paulo Guedes e o Bolsonaro sempre falam de que não, o dinheiro está indo para empresas, o auxílio emergencial, na verdade, a renda emergencial, que só existe graças ao Partido dos Trabalhadores e aos outros partidos de oposição, mas o que a gente vê é que o dinheiro não chega, né, que é uma política de desproteção. Ao mesmo tempo em que existe essa política de desproteção na prática, que joga a população, enfim, quem é microempresário, pequeno empresário, na vulnerabilidade, né, joga todas essas pessoas na vulnerabilidade, o presidente não apenas descoordena, como também confunde e gera conflito. Então, eu queria ouvir um pouco a análise que vocês fazem desse momento que a gente vive, desses sinais trocados, do quanto o presidente da República joga o país para dizer bem a verdade, na direção do precipício, né? Começando pela deputada Flora Isabel de novo. Ok. Bom, primeiro, assim, analisar e fazer uma análise de conjuntura da situação econômica, política que nós vivemos, inicial do presidente, da pessoa
inclusive 2 em 2 dias. Ele cria um fato político no Brasil. Eu analiso que em alguns momentos, como foi dito aqui, ele consegue aí a margem de 30% de opinião positiva, mas ele também tem perdido em alguns setores da população que são formadores de opinião. Algumas iniciativas que são de peitar a sociedade, de peitar o judiciário, de peitar o legislativo, isso tem afrontado e tem deixado setores da nossa sociedade realmente perplexos. Eu quero dizer a vocês que essa semana ver o Bolsonaro, naquele momento que o Brasil fazia 10 mil mortes pelo Covid, o Congresso Nacional de Luto e o Bolsonaro andar de jet ski, foi assim um dos momentos, eu acho, mais degradantes no Brasil. E isso começa a chegar em setores, principalmente aqui no Piauí, eu tenho escutado, tenho visto, tem pessoas que não defendem mais, tem jornalistas que não estão mais na linha de frente da política colocada aqui no Brasil. Essa questão da dicotomia que foi levantada entre saúde e economia, ele, em determinados momentos, e não sei como é que vocês avaliam aí no Sul, em São Paulo, no Sul, onde vocês têm mais indústria, próprio comércio, o empresariado é muito mais forte do que aqui no Nordeste, mas eu acho, sim, que ele fala, ele sabe, ele está falando para um setor da população, que é o grande empresariado, que quer que o isolamento acabe, que não é que a gente volta ao trabalho, e aqui no Piauí nós temos o Wellington Dias, o próprio prefeito da cidade, que é adversário, é do PSDB, mas tem feito um trabalho muito forte junto com o governador Wellington Dias. E essas medidas protetivas, existem até o próprio prefeito, que é aliado do Bolsonaro, ele tem se colocado, não é, com a mesma voz com o nosso governo aqui do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, companheiros, o Bolsonaro está fazendo investimento de desagregação da base do governo aqui no Piauí. Vocês devem conhecer o Ciro Nogueira, ele é um senador, presidente do PP. Essa semana, da base... Um minuto, deputada. Governo, ok. Ele foi eleito na base, com a nossa chapa, e essa semana ele criou uma discórdia aqui dentro das políticas da Secretaria de Saúde, que nós estamos avaliando, a bancada se reuniu hoje, dos deputados estaduais, do PT aqui no Piauí, que isso é a mando do senhor Bolsonaro, que já está investindo, não é, no senador, já visando 2022. Então, assim, eu acho que, como foi dito também, eu acho que é importante o fórum, porque nós podemos trabalhar em consonância nos estados, podemos usar a voz em muitos momentos na tribuna do parlamento. Aqui nós estamos tendo as sessões por internet, mas temos 2 sessões por semana, e a gente pode estar usando o fórum para ter uma voz consonante a nível nacional. Obrigada. Obrigado, senhora. Passo para o deputado Pepe Vargas. Bom, nós precisaríamos, nesse momento, né, de um governo federal que coesionasse o país, coesionasse os prefeitos, os governadores, todo mundo atuando conjuntamente para combater a pandemia. E nós não vemos isso. Nós vemos ao contrário. Eu posso ter toda a discordância do mundo com o João Dória, né, lá em São Paulo, ou com o meu governador aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Mas eles não fazem o discurso que o Bolsonaro faz, né, de negação das orientações necessárias para combater uma doença, que não tem um medicamento específico para combater, e nem vacina. Pelo menos eles... Bom, entre as ações que o Dória e o meu governador aqui toma, obviamente que poderia se fazer muito mais coisa, mas eu quero sinalizar isso. Primeiro tem esse discurso do Bolsonaro, que é o discurso de minimização da doença, que é um discurso de tentar jogar as pessoas contra prefeitos e contra governadores que tentam estabelecer um mínimo de políticas de distanciamento social para combater a pandemia, né? Então, primeiro tem essa ação desorganizadora dele. Segundo, tem toda a ação de omissão no campo econômico, porque se o distanciamento social é a forma mais efetiva que a gente tem para poder atuar
contra a pandemia, para organizar o sistema de saúde, para, enfim, todas essas questões que são colocadas. Para as pessoas fazer isso, elas deveriam ter a garantia de renda e de emprego. O que o governo federal faz? Ele faz justamente ao contrário, não garante a renda, não garante emprego, não lança medida que reduz salário, reduz jornada, permite suspensão do trabalho, não viabiliza acesso ao crédito, não viabiliza capital de giro para micro, pequena, média empresa. Quando faz o auxílio emergencial era R$200, aí por força da oposição lá no Congresso vira 600, mas também não roda, as pessoas não acessam, fica aquela situação toda que está aí. Então, o que acontece? Nesse quadro, as pessoas querem sair para trabalhar, não é só aquele bolsonarista, falangista bolsonarista, vamos dizer assim, que quer que abra o comércio, às vezes um pequeno comerciante, um médio comerciante ali que não vê alternativa, ele também está lá pressionando o prefeito da cidade dele, porque tem um governo federal que desorganiza completamente essa questão. Nós precisávamos medidas drásticas no campo da saúde e medidas anticíclicas no campo da economia, para que as pessoas pudessem ficar guardando o isolamento social e, consequentemente, nós não tivéssemos aí o impacto enorme que nós já temos em vários estados da federação, em cima do sistema de saúde, que encontra-se com muita dificuldade em vários lugares para conseguir fazer frente às pessoas, enfim, que precisam de um leito de UTI, que precisam de um respirador, de um ventilador mecânico, e cada vez mais a gente vê que sistemas vão entrando em colapso e, lamentavelmente, nós já estamos, já somos o 6º país no mundo, estamos com o número de casos crescendo, teremos, sem sombra de dúvida, um maio e um junho terríveis, sob esse ponto de vista, e é por isso que cada dia que vem o fora Bolsonaro é a luta que nós temos que estabelecer, mostrar para a população que com esse governo não tem saída para combater a pandemia e nem para garantir a vida das pessoas, o emprego e o renda. Muito obrigado, deputado. Deputado Marcelino Galo. O senhor precisa do microfone, por favor. Então, muito antes da pandemia, o governo da Bahia já vinha sendo sabotado, pelo o governador, o presidente da República. Então, já era um débito de 900 milhões de reais contratados e que ele não fazia a liberação dos recursos. Inclusive, isso é uma das motivações para a criação do Fórum dos Governadores do Nordeste. Então, era uma política que vinha em curso. Agora, nós não vamos ter ilusão que é popularidade só que entra nessa análise, porque nós tivemos o governo Temer, que foi o precursor da maioria das medidas que está tendo continuidade agora, e ele chegou a ter menos do que 5% de popularidade e se manteve até o final do governo, e ali garantiu. Então, nós temos hoje esse governo com o apoio do capital, o grande capital brasileiro, que ali aprova as reformas de seu interesse, via Congresso, via Senado. Então, no que diz respeito à política, às políticas econômicas do interesse, eles estão ali garantindo. Temos o agronegócio que nunca desmatou, como agora, inclusive os índices de poluição que diminuíram no mundo todo por conta do hidróxido de carbono. O Brasil, o deflorestamento vem lançando carbono e do mesmo jeito. Então, nós temos a política que interessa a esses segmentos, eles estão unificados no que diz respeito, e temos a base militar, aí que ninguém sabe muito bem como é que eles estão, mas o corporativismo leva a essa acomodação. Então, há uma organização que mais me preocupa no sentido da militarização dessas forças. A agressão não é só verbal, vem sendo disseminado através até participação de artistas, convocações
né, de manifestações ostensiva e ali todas elas de forma agressiva, estimulando armamento da população, apresentando armas, né, àquele sujeito que o Brasil conhece, né, dos políticos mais corruptos da história do Brasil, ele tirou um retrato com a arma na mão. Então, isso é uma realidade que eu acho que nós devemos ter o maior cuidado possível, né? Ali Um minuto para destruir por completo ainda esse pouco de democracia com estado de exceção avançando, né? Então, temos também a penetração dos segmentos mais pobres através desse fundamentalismo religioso, aqueles mercadores da fé que batem porta a porta ali fazendo a propaganda e incorporando esses segmentos pobres. Então, ele tem um apoio e não é só a pandemia, vai precisar de uma ação política muito grande. Ou se derruba o Bolsonaro, ou não vamos ter o fim do combate à propagação desse vírus no nosso país. São duas coisas que estão juntas e ninguém sabe o que é pior. Eu acho que o bozovírus é uma coisa muito pior do que o coronavírus. Muito obrigado, deputado. Deputado Teonílio Barba. Obrigado, Pedro. Eu quero separar esse debate em duas partes. Primeiro, quando eu digo dos 30% do Bolsonaro, esses 30% está composto por uma extrema-direita raivosa e uma parte, né, de direita liberal, e que pensam aquilo que ele pensa. Pensa que agora realmente nós temos que flexibilizar e abrir a economia, abrir, volta ao trabalho, só que eles pensam isso para os trabalhadores, para as trabalhadoras, não é para eles. Se você pegar na sexta-feira, eu estava na conferência, 5h30 da tarde, a Zona Norte, aqui, a Zona Nobre de São Paulo, da capital, você não via carro na rua, você não via ninguém na rua. Os ricos estavam em casa, defendendo que tem que voltar ao trabalho, que quem vai morrer voltando ao trabalho são trabalhadores e trabalhadoras que vão usar o transporte coletivo, o transporte público, que vai usar o metrô, que vai usar as peruas de transporte ou as vans de transporte. Esse é um tipo de pensamento que está linkado a ele. E esse pensamento que está linkado a ele é esse mesmo pensamento que está indo em Brasília, em frente ao Forte, em frente ao Palácio. Eles perderam a vergonha de dizer que é de direita e que não tem problema assumir as bandeiras de direita, por mais que elas sejam preconceituosas, que elas sejam racistas, que elas sejam sexistas, que elas sejam homofóbicas. Para eles não tem problema essa bandeira, assumir que a bandeira deles é isso. Então, essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, ele é o cara que era o cara que poderia ter um discurso diferente, porque está na mão dele hoje uma coisa que só ele tem como presidente da República. A Federação Brasileira, o Pacto Federativo Brasileiro, ele não permite que nenhum município, que nenhum estado faça lançamento de títulos de seus tesouros ou de suas dívidas públicas, de títulos para poder ser negociado a médio e longo prazo, seja lá, a médio prazo é depois de um ano, longo prazo vai 5, 10, 15. Quem tem essa única ferramenta hoje na mão é ele, tem duas ferramentas. Uma qualquer, ele pode, primeiro, emitir papel moeda, dinheiro, cédula, nota. Ele pode, o presidente tem poder para isso. Tem as regras, mas dentro das regras ele pode. Papel, dinheiro, ele pode emitir. Papel e moeda, né? Moeda de R$1, de 2, faz essa moeda que quiser. Então, tem esse poder para poder botar dinheiro na mão do povo. Segunda força que ele tem para botar dinheiro na mão do povo é emitir títulos de dívidas públicas, né? Do Tesouro Nacional. Você emite título do Tesouro Nacional, que vai vencer 2025, 2030, 2035, vai estar num outro governo, e não tem problema, é dentro das regras financeiras do mercado, e que o mercado gosta, vai lá e compra, e volta dinheiro para ele, e ele devolve dinheiro para o povo. Ele tem essa ferramenta, e infelizmente ele não tem ele não tem prestado atenção para isso. Por quê? A atenção voltada para isso agora, se nós olharmos o capitalismo, a ordem mundial da economia organizada no capitalismo. E o capitalismo no mundo está dizendo, vamos parar com tudo. A FIFA está dizendo isso, a FIA está dizendo isso, o COI está dizendo isso,
A American Airlines parou 75% dos seus voos mundiais. O FMI está vindo dizer o seguinte: não existe mais política de austeridade, agora é política de Estado. É primeiro salvar a vida, a economia recupera depois. Então, organiza-se a saúde, né? Organiza-se a saúde e depois se organiza a economia, organiza salvar vidas, né? Porque se você não salvar vidas, é prejuízo. Se você perder uma geração de engenheiros, de médicos, de professores, olha só, sabe, essa geração vai fazer falta para a formação do futuro do país. Então, é por isso que eu digo que é um incompetente. Muito obrigado, deputado. Agora, para essa última rodada, vamos partir para uma questão talvez um pouco mais regional. Hoje, a gente viu o presidente da República anunciar que, através de decreto, vai transformar academias de ginástica e salões de beleza em serviços essenciais. Através de decretos, ele está tentando acabar com o isolamento social, furar o isolamento social. Então, eu queria saber um pouco o que está sendo feito nos estados para combater, nos estados em que vocês se encontram, para combater essa tentativa de furar o isolamento e para, enfim, fortificar a saúde pública, para dar mais condição, para amparar a população que está completamente vulnerável diante do governo federal, que parece uma carnificina no país, começando pela Flora Isabel de novo. Deputada, a senhora me ouve? Sim. Nós aqui no Piauí, você está me ouvindo? Sim, pode seguir. Oi, A gente está com um pequeno problema de conexão com a deputada Flora. Eu vou passar para o Pepe Vargas e depois a gente volta para a deputada Flora, certo? Pepe, por favor. Mas o senhor precisa abrir seu microfone. Perdão. Perdão, não tinha ligado o microfone aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, de certa forma, uma política de distanciamento social razoável entre 19 de março até o dia 13 de abril, quase 30 dias. Estamos, de certa forma, obtendo os resultados disso, porque a nossa linha de casos confirmados tem esse problema da subnotificação, porque não é feita a testagem de forma mais massiva, faz só a testagem de quem vai para a hospitalização ou os profissionais de saúde, mas, de qualquer sorte, nós estamos usufruindo disso porque a nossa curva de crescimento de casos, nossa linha de crescimento de casos, ela não é uma linha tão agressiva como a linha brasileira, porque a linha brasileira, né, o gráfico brasileiro é um gráfico igual praticamente ao da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Nós aqui estamos para um cenário um pouco mais moderado. Qual é que é o problema? A partir de 13 de abril, o governador foi se rendendo às flexibilizações, e aqui agora se discute o que eles apresentaram enquanto proposta, que eles chamam de distanciamento social controlado, e na prática voltou quase tudo à normalidade. Então, a nossa avaliação é que poderá ter um crescimento de casos. Então, isso que o Bolsonaro faz, de dizer que esse setor aqui é essencial, para forçar a barra para que mais um setor volte a funcionar, bom, isso é aquilo que a gente estava falando de um sujeito que, em vez de utilizar o poder que tem para ajudar no combate à pandemia, ele já está disputando lá na frente, né? Como vai ter uma recessão, o mundo inteiro vai entrar em recessão, ele já está disputando para dizer que a culpa não é dele, que a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, que fizeram distanciamento social, que as coisas não funcionaram. Ele está fazendo essa disputa já, né? Até porque eles não vão implementar aquelas políticas que o Barba colocava aqui, que os outros companheiros também colocaram. Ele não vai lançar títulos da dívida pública, porque o Paulo Guedes não vai querer lançar títulos da dívida pública. Por isso que, como o Galo colocou, nós temos que acabar com esse governo, porque esse governo não resolve esse problema. Se vai acabar ou não é outra questão, é uma disputa política que vai nos dizer, mas colocar essa bandeira
é a questão fundamental. Então, aqui agora a gente está discutindo isso. É o distanciamento social controlado. A nossa posição tem sido de dizer que o distanciamento social é a ferramenta que a gente tem, mas que, para isso, seria importante políticas públicas que permitam as pessoas fazerem isso. E é óbvio que tem setores essenciais que vão ter que funcionar, e vão ter que funcionar com segurança para os trabalhadores. Nós estamos tendo aqui um sério problema com os frigoríficos, por exemplo. Né? Um minuto. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha também está tendo problema com os frigoríficos. Então, nós agora estamos começando a querer discutir protocolos de segurança para que cada setor econômico volte com segurança dos trabalhadores também. Acho que esse é outro debate que a gente tem que fazer. Então, a gente tem procurado. Tem uma coisa bacana que está acontecendo aqui, que é uma forte ativação da nossa setorial de saúde do partido. Né? A setorial de saúde, junto com a executiva estadual, junto com a bancada estadual e a bancada federal, nossa, aqui no Rio Grande do Sul, nós, inclusive, largamos um documento chamado Modo Petista de Combater a Covid-19. E agora foi feito um documento para colocar a questão da atenção básica à saúde, que tem se falado pouco, né? Se fala muito na capacidade hospitalar e pouco na atenção básica também. Então, tem tido esse processo rico de discussão, de debate, de tentativa de construir propostas para que os nossos companheiros que estão lá em prefeituras, os nossos vereadores, lá nos municípios, possam ter, né, instrumentos, ferramentas, informações para fazer esse debate. Mas não está sendo um debate fácil. No momento atual, é um debate muito pesado de flexibilização do distanciamento social e, lamentavelmente, nós vamos pagar o preço lá na frente, né? Porque cada coisa que se flexibiliza, obviamente, aumenta a circulação e a transmissão do vírus vai, infelizmente, aumentar. Obrigado, deputado. Deputada Flora, vamos lá. Bom, mudei de lugar aqui, tá bom? Bom, aqui no Piauí nós temos tido um cuidado muito grande com a vida das pessoas. No meu momento, eu fiquei com a situação de pobreza, utilizam a merenda escolar como almoço, a janta, eles vivem disso. E A gente ainda está com uma dificuldade aqui de conexão com a deputada Flora. Eu vou, mais uma vez, passar... no ticket de alimentação aqui para os nossos alunos da rede pública, que é uma experiência bastante interessante aqui no Piauí. Outra coisa, companheiro, não sei se vocês têm notado que essa forma como o Bolsonaro resolveu entregar esses 600, R$ 1.200 nas caixas econômicas federais, ela é um vetor do vírus. As pessoas estão em cima uma das outras nas filas das caixas econômicas para pagar o seu dinheiro. Uma verdadeira humilhação em um local lá de infecção do vírus. Aqui o Piauí nós fizemos, vocês podem ver, econômicas, e esses locais são sinalizados com a distância grande, né, para poder evitar o contágio. Também uma grande preocupação que nós temos tido aqui, em especial no meu mandato, é com relação à violência doméstica e o aumento da violência contra as mulheres. Com o isolamento, mulheres dentro de casa, cuidando dos seus filhos, com maridos violentos, têm sofrido muito mais violência doméstica. E aí, nós temos aqui em andamento uma proposta para que essas mulheres elas possam ir para hotéis, como um momento de segurança, como já é feito em vários estados, hotéis que estão recebendo profissionais da saúde, porque eles não podem voltar para casa com perigo de contaminar a sua família. E também, aqui nós temos uma rede de proteção à mulher grande no Piauí. Eu mesmo sou autora de várias leis, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que são veículos que vão
que vão sigilosamente às casas de mulheres que têm denúncia nas delegacias, e eu fiz também com a proposta, o governador acatou, nós estamos veiculando na imprensa os números de telefone que essas mulheres em casa podem se utilizar para poder denunciar ou pedir socorro no momento de agressão. Aí vai a rede, o número da rede, tanto da patrulha como das delegacias, como do Salve Maria, que é um aplicativo que nós criamos aqui no Piauí, que tem salvado muitas vidas. Então, a gente tem trabalhado nessa área, não é, como eu já falei, nessa área do cuidar das pessoas, nessa questão da violência doméstica. É importante eu colocar aqui como uma mulher participando aqui desse debate. Existe também um trabalho, o prefeito foi radicalizado com relação ao transporte, parou, o ônibus aqui em Teresina passou vários dias funcionando só para serviço essencial. O nosso governo colocou barreiras em 90 cidades aqui, acho que por isso nós estamos conseguindo nos proteger mais com relação ao vírus aqui em estados ao redor. Então, de certo, que nós temos tomado essas medidas, são medidas também, eu mesmo aproveitei também um projeto de higienização permanente das mãos. Nós não vamos acreditar que vai abrir isolamento e depois vai voltar tudo ao normal, não vai. Por isso, aqui no Piauí nós já temos até um modelo de pias que estão sendo confeccionadas, e que essas pias elas vão ser utilizadas em parques, em mercado público, em vários locais, como uma forma de higienização, que ela vai acontecer agora, durante a pandemia, e depois, justamente na fase de mais abertura. Então, aqui no Piauí, nós não estamos entrando ainda nessa fase de abertura, diferente do Rio Grande do Sul, como foi colocado agora pelo PEP. Nós ainda estamos numa fase... nós estamos ainda numa fase de isolamento radicalizado. Obrigada. Obrigado, senhora. Deputado Galo. Bom, como o Pepe falou, ele e Barba, eles estão na oposição. Eu e Flora temos essa obrigação de dar sustentação aos nossos governos, que vêm tendo medidas exemplares, né? São 2 governos que têm se destacado no combate à pandemia. Então, aqui na Bahia foram tomadas medidas e aí enviadas pelo nosso governador Rui Costa, à Assembleia Legislativa. Então, nós hoje vamos pagar por 3 meses a água daqueles que consomem até 25 metros cúbicos, atingindo 800 mil pessoas. Aprovamos também o pagamento da luz elétrica até 100 kW, aí atingindo beneficiando quase 600 mil pessoas. Aprovamos o Vale Alimentação, que cada estudante tem direito a esse vale, e na rede de supermercados e ali trocar por alimentos, mantendo isso por número de estudantes na família. Se tiver 1 ou 2 ou 3, todos eles recebem. Aprovamos uma lei no sentido de que os serviços públicos essenciais, as empresas, aquelas concessionárias, são obrigadas a fornecer material de higiene e máscara, o uso é obrigatório. Isso foi estendido à população sem nenhuma penalidade, porque eu já falei, é uma cidade extremamente desigual em Salvador, você não tem como punir uma pessoa por não usar máscara, ao contrário, você tem que incentivar ela e, em muitas situações, até dar máscara. Porque ao ficar em casa e o governo solicitar isso, nós solicitarmos isso, que é uma medida que a ciência e a medicina recomenda, não é para se disputar quem é a favor ou contra o isolamento, isso é a ciência que diz, nós temos que dar sustentabilidade para que as pessoas, aqueles que podem ficar em casa, porque nós temos situação de moradias, né, de periferia, que são extremamente indignas e que as pessoas, ao ficar em casa amontoada com 10, 12 pessoas, é muito sofrimento e também a contaminação ali. Aprovamos também um projeto muito importante, que eu acho que é a questão da competitividade a nível internacional. Nós fizemos um arcabouço jurídico que proporcionasse ao Estado a capacidade de adquirir equipamentos. Vocês viram aquele episódio onde os Estados Unidos pirateou
e aquele equipamento, parte dele vinha para a nossa Bahia, para o Nordeste, e eles chegaram com um cargueiro lá, ofereceram 3 vezes mais e levaram esses equipamentos. Tem uma medida bastante importante, nós vamos votar amanhã, que é o auxílio àqueles que foram contaminados e são assintomáticos, para que eles não vão para as suas casas. Então, esse período de dias que eles vão ficar recolhidos, eles vão receber R$500, né? R$500. Aprovamos também esse centro de acolhimento, onde esses hotéis estão paralisados, estão sendo alugados para ali abrigar essas pessoas que não têm condições de ficar com suas famílias e não devem ficar com sua família. E vamos também votar um projeto de extrema importância para o combate à propagação do vírus, que é o fake news, né? Então, criminalizar o fake news, cobrar multa daqueles que estão utilizando de fundo de bancada para sugerir medidas para uma atividade tão essencial que está possibilitando a sobrevivência nossa, que ao estar em casa a gente recorre à arte, né, à cultura, ali para poder a gente viver. Conclua, por favor, deputado. Então, nós estamos sugerindo um conjunto de medidas para a proteção do setor cultural nas suas diversas linguagens. Era isso, Pedro. Muito obrigado. Deputado Teonílio Barba. Bom, aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa, essa nova legislatura, tem uma característica maluca. Se você chegar lá e falar de Adam Smith, eles vão dizer que o cara é da esquerda e que ele é comunista. Vocês têm uma ideia do que nós estamos enfrentando, né? Tem uma composição na bancada, 15 deputados do PSL, 4 deputados novos, que aí são liberais mesmo, na linha do Eduardo Leite e do Zenha, lá em Minas Gerais, mas é uma Assembleia que tem funcionado. Então, adotou uma medida agora, a Assembleia daqui tem um orçamento de R$1 bilhão e 200 milhões por ano. Então, adotou uma medida e aprovou um projeto, a semana retrasada, de economizar R$320 milhões, e desses R$320 milhões ser direcionado, né, o destino é para combater coronavírus, é para combater os malefícios em torno do coronavírus, né? Então, o que da onde sai a economia desse dinheiro? Corte de 30% no salário dos deputados, corte de 40% em verba de gabinete, redução de 20%, 10% e 20% no salário dos comissionados, dos assessores de deputados. Os concursados não mexem em nada. Nós lutamos muito para derrubar essa medida de mexer nos salários comissionados, não conseguimos, mas conseguimos um avanço de isentar ela para quem ganha até o teto da Previdência, R$ 6.101, de R$ 6.101 até 10 salários mínimos, 10%, e de 10 salário mínimo para frente, 20%. A doação de mais um fundo. A Assembleia tem um fundo que foi criado lá em 97, um fundo de despesas especiais, onde ele tem lá R$ 68.800.000, dos quais nós vamos doar 80% para essa conta, para ajudar a combater também o coronavírus. E mexer nos contratos da Assembleia em até 40%, desde que não implique em demissão, né? Então, essas 4, 5 medidas foram importantes para isso. Deu uma polêmica danada, muito debate entre nós, né? Não foi um debate fácil na bancada do PT, mas superamos, né? E aí aprovou isso. Praticamente por unanimidade, um voto contrário e uma abstenção. Bom, segunda coisa, a bancada do PT no Estado, nós apresentamos uma proposta de plano emergencial com 6 eixos, cujo primeiro eixo é exatamente a isolamento social horizontal. Então, não tem negócio de isolamento inteligente. Isolamento é horizontal, acabou. Todo mundo em casa para poder tentar, isso é defender a vida e o direito à vida. E tem mais 5 eixos, depois eu mando para vocês, eu já mandei para o PT Nacional, acho que já mandei para a Ideli, eu mando para ela distribuir, tem mais 5 eixos que vai tratar tudo nessa linha, de educação, segurança alimentar,
tratamento, saneamento básico, pessoas que trabalham no entorno do coronavírus. Então, é um programa que nós achamos interessante, transformamos ele num projeto da bancada, mas, além disso, tem uma parte dele que nós botamos na mão do governo e falamos, olha, isso aqui é uma saída para ajudar a resolver. Por exemplo, investimento no empregado da saúde, ou que trabalha no entorno do coronavírus. O que é esse investimento? Não é salário. Por exemplo, às vezes um enfermeiro volta para casa, tem 5, 6 famílias na pessoa, ele correndo o risco de afetar. Por que não pagar hospedaria para esse enfermeiro? Bota no hotel, os hotéis da cidade estão vazios, o estado está vazio, bota lá, a pessoa vai tocar a vida até resolver isso. Então, apresentamos esse plano, um plano que a bancada apresentamos para o PT estadual aprovou, e mandamos para o PT nacional e aprovamos ele aqui. Não aprovou, está lá na Assembleia e está na mão do governo, e tem coisas que o governo está utilizando, ok? Obrigado, deputado. Bom, agora a gente vai partir para as considerações finais. Vou começar pela deputada Flora, lembrando, considerações finais, 2 minutos, por favor, deputado. Tá. Pedro, quero parabenizar a sua coordenação do nosso debate. Quero dizer para meus companheiros deputados que foi um momento importante, fiquei muito feliz de poder estar trocando as experiências com vocês. Imagine que nós estamos aqui falando pela voz de milhares, milhões de pessoas, nós do Nordeste, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, trocando essa experiência. Eu acho que a ideia que o Fórum teve de cada bancada de apresentar um assessor para poder estar nos assessorando e fazendo um link e fazendo esse armazenamento desses dados foi muito importante. Então, cada uma das nossas bancadas estão no fórum com nossos assessores. Eu acho que a partir desse debate, daqui para frente. Nós falamos de aqui, em pouco tempo nós colocamos aqui na mesa vários projetos, várias iniciativas, como na Bahia, que nós também nós isentando a questão da luz, a questão da água. Então, assim, são projetos muito importantes, principalmente essas medidas econômicas que chegam lá na ponta, na população mais carente, porque, efetivamente, nós temos a conclusão que é importante ficar em casa, mas nós temos que ter medidas econômicas que passam pelos nossos governos para que a nossa população não seja tão mais prejudicada como ela está sendo colocada. Mas quero dar um depoimento para vocês. Eu nunca imaginei na minha vida de viver o que nós estamos vivendo hoje, sem poder ir na casa do meu pai e da minha mãe, que tem mais de 80 anos. Aí a minha mãe pergunta, minha filha, amanhã a gente pode comprar, ir para a rua? Ou então não poder abraçar meus netos, andar normalmente, não é? A gente poder viver a nossa vida. Eu nunca pensei, estou no meu 5º mandato de deputado estadual, já fui 2 vezes vereadora, tenho um trabalho muito grande com a comunidade, eu não posso ir nos bairros, eu não posso viajar por conta de um vírus que somos nós que transmitimos para nós mesmos, né? Nós, o ser humano, é que está transmitindo para o outro. A grande lição, não é, que em outras dimensões é a população para nós, ser humano no mundo. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Passo a palavra para o deputado Pepe Vargas. Bom, foi um prazer ter participado aqui do programa, junto com meus companheiros, minha companheira, expressando essa luta do nosso partido nos vários estados da federação aqui, com essas experiências positivas, nossos governos da Bahia e Piauí, a nossa luta na oposição aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Então, foi um prazer participar. A nossa bancada na Assembleia Legislativa aqui tem 8 parlamentares, uma deputada e 7 deputados. Nós levamos várias propostas, apresentamos várias propostas, entregamos propostas ao governo do Estado no início da pandemia, e aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nós estamos enfrentando uma estiagem severa, de mais de 300 municípios já em estado de emergência por causa da estiagem, e, lamentavelmente, nem o governo federal toma medida nenhuma e nem o governo estadual toma medida nenhuma. E nós também apresentamos projetos de lei, eu não vou falar todos aqui, nem daria tempo, mas queria citar 3 projetos que eu acho que são importantes. O primeiro é da renda básica emergencial, o segundo, que é o projeto da fila única para leitos de UTI, a gestão dos leitos privados e públicos,
e o terceiro é o projeto de responsabilidade sanitária das empresas. Acho que são 3 projetos bem interessantes que a bancada apresentou, né? E, para concluir, companheiras e companheiros, eu acho que essa situação também abre uma oportunidade de um debate político-ideológico que, de certa forma, já estamos fazendo, mas vamos ter que fazer mais ainda. Qual seja, não é o mercado que tem capacidade de resolver essa crise, nós precisamos de Estado para investir em políticas de renda básica para os mais pobres, precisamos de Estado para a saúde, para a educação, precisamos de Estado para investir na infraestrutura do país, precisamos de Estado para estimular o investimento privado. E eu acho que esse debate está, de certa forma, né, colocado nesse momento, né? E eu acho que com muita capacidade, muita competência, né, a gente vai ter condições de fazer esse grande debate político-ideológico de saídas para essa crise. E teremos, eu sou daqueles que acham que vai ter eleição municipal, se não na data exata, talvez um pouquinho depois. Eu acho que a eleição municipal desse ano é um grande momento também para a gente fazer esse debate de acúmulo de forças, para a gente retomar um governo democrático e popular no nosso país. Muito obrigado, deputado Pepe Vargas. Deputado Marcelino Galo. Bom, Pedro, lhe agradecer a nossa secretária Ideli por essa oportunidade de um debate tão rico, discutir junto com nossos companheiros de outros estados, e dizer ao nosso companheiro deputado estaduais que nós precisamos fortalecer, consolidar esse fórum como um fundamental para a organização necessária que nós vamos precisar para enfrentar esse novo momento. Nós temos que fazer eleição, sim, mas nós temos esse momento proteger, ajudar o nosso povo a se defender, né? Uma classe dominante que já exterminava a nossa juventude, os níveis de violência, a letalidade, né, ali, excluindo do mercado de trabalho uma forma de extermínio meio da população, que agora, com essa pandemia, ela só vem a se acirrar. Então, a pandemia é uma questão biológica, mas a questão fundamental aí minuto. é não lutarmos, né, contra este governo, né, que vem implantando o seu projeto. Ele vem se aproveitando politicamente da pandemia para implantar um projeto político fascista, ultraliberal e extremamente conservador nos costumes. Então, a nossa tarefa nesse momento é defender, né, a classe trabalhadora, o povo brasileiro, e vamos precisar de um partido altamente qualificado, preparado para esse enfrentamento desse momento. E os deputados estaduais são fundamentais. Vamos consolidar esse fórum, vamos combater a pandemia e vamos, sem dúvida nenhuma, criar uma sociedade melhor para o nosso povo. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado a você, Pedro, e nossos companheiros, Vargas, Barba e, sobretudo, a nossa Flora, a única mulher participando desse debate. Boa noite para vocês. Obrigado, deputado. Deputado Teonílio Barba. Bom, quero iniciar aqui essa conclusão final, agradecendo primeiro, tenho o prazer e a honra de conhecer a Flora, né? Pepe Vargas, prazer em revê-lo. O Marcelino Galo também estou conhecendo a partir de agora. Pedro também estou conhecendo agora. Pode ser que nós temos nos encontrado por aí, mas é muita gente para guardar. Bem, eu quero partir da seguinte orientação. Nós estamos enfrentando os herdeiros das chibatas. São os grileiros de terra, os herdeiros da terra, os herdeiros de uma sociedade escravocrata, o herdeiro de um processo industrial montado em cima de um trabalho análogo ao escravo, depois as várias lutas duras do operário para ir obter conquistas sobre isso, sistema financeiro nacional e internacional muito forte, o modelo financeiro que nós temos no Brasil, acho que é só o Brasil e a Turquia que tem esse modelo de juros composto, um modelo enfrentando um modelo muito duro. Mas eu quero gastar esse último minuto final para dizer o seguinte: é verdade o que o Pepe Vargas disse em relação ao Eduardo Leite e ao João Dória em relação ao Bolsonaro. Mas eles pensam a mesma coisa, porque o João Dória é um dos responsáveis, juntamente com o Eduardo Leite, pela eleição do Bolsonaro nesse país. Eles devem desculpa ao povo do Estado de São Paulo, ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo do Brasil.
eles contribuíram por raiva e ódio ao PT que esse cara fosse o vencedor no segundo turno, se não teria sido o nosso companheiro Fernando Haddad. Então, esse papel de bom moço do João Dória aqui em São Paulo, gente, é que vocês não conhecem. Ele também tinha um gabinete do ódio aqui quando se elegeu prefeito, logo no começo, nos atacando, e no começo do seu governo do Estado atacou duramente o PT, presidente Lula, os movimentos sociais, chamando o movimento sindical, movimento social, movimento de moradia de vagabundo, chamando os petistas de vagabundo e preguiçosos. Então, ele tem a mesma linhagem do Bolsonaro. Então, são farinhas do mesmo saco. Então, nós vamos ter que ajudar a salvar o povo do coronavírus, mas salvar o povo desses dois governos. Bom, muito obrigado ao deputado Pepe Vargas, ao deputado Teonílio Barba, à deputada Flora Isabel, ao deputado Marcelino Galo, a você que nos assiste e acompanha agora um debate com a presença da deputada e presidenta nacional do PT, Gleide Hoffmann, que vai estar com Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco e presidenta nacional do PCdoB, Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, e Roberto Requião, ex-senador da República e ex-governador do Paraná. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Boa noite, boa noite, boa noite.